Sim, então você vê aqui, por exemplo, o fenômeno da formação dos preços, tá certo? É evidentemente um fenômeno impremeditado. Né? Isso quer dizer, não existe ninguém que possa determinar os preços de tudo. E quando o Mises, no livro dele, O Socialismo, eu acho que o livro é de 1923, ele fez aquela maravilhosa demonstração da impossibilidade da economia socialista, ele disse exatamente isso. Se você estatizar toda a economia, então acaba o mercado. Se não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não é possível fazer cálculo de preço. Se não é possível fazer cálculo de preço, não é possível economia planificada, e se não tem economia planificada, não tem socialismo. Ponto. Com isso, ele não disse que ele era contra o socialismo. Ele disse que o socialismo jamais existirá. O socialismo vai ser apenas, vamos dizer, uma estrutura política e jurídica socialista que vai encobrir uma economia que vai permanecer capitalista, queiram ou não. Isso aconteceu literalmente na União Soviética. Hoje nós sabemos que metade da economia soviética era economia privada clandestina. E é isso que explica esse fenômeno, também entra na esfera teológica, de que quando terminou o regime comunista, no dia seguinte tinha um monte de milionários. Olha, se não tinha propriedade privada, como é que tinha tanto milionário? Claro que alguns foram feitos depois pela KGB, tá certo? Mas outros já estavam em atividade e apareceram. Repentinamente você tem lá os oligarcas russos comprando tudo. Para de onde eles arrumaram dinheiro? Se não tinha capitalismo. Resultado, tinha capitalismo. Sempre teve o capitalismo e sempre terá. Capitalismo não é o nome, vamos dizer, de um regime. Capitalismo é o nome da economia, em geral. Só existe economia capitalista. Se você falar economia feudal, é uma contradição de termos. Tá certo? Você pode falar um modo de produção feudal. Escuta, mas como é que quando o senhor feudal precisava de algum dinheiro, como é que ele fazia? Os caras podiam plantar, plantei maçã, plantei milho, plantei não sei o quê. Ah, bom, agora eu preciso comprar umas armas. E não encontro quem queira trocar arma por milho. Então eu preciso de dinheiro. Tá certo? Então entra aí já o processo capitalista. Os primeiros capitalistas foram os senhores capitalistas da Europa, assim, no ciclo moderno, foram os próprios senhores feudais quando começaram com a construção civil. Tá certo? Então, que era uma maneira de fazer dinheiro. Né? Para quê? Para comprar armas. Então, você pode falar de um modo de produção feudal, mas falar de uma economia feudal não faz sentido. Se existia economia, já era um capitalismo. Então, o capitalismo não é a modalidade de regime econômico, ele é a economia em geral. E socialismo, o que é? É uma proposta que só tem alcance político. Economicamente não significa nada. Então, na verdade, a distinção entre capitalismo e socialismo é a distinção que existe entre economia e política. O capitalismo, toda economia é sempre capitalista de algum modo, inclusive a economia socialista. O que é o socialismo? Vamos dizer, é uma estrutura de dominação política que se constrói em cima de um capitalismo proibido ou clandestino. E uma parte, pelo menos uma parte socialista, descobriu isso rápido, né? Quando o Lenin muda o plano econômico porque viu que aquilo não estava dando certo, ele, de certa forma, Sim, agregou o depois capitalismo ao Stalin sistema socialista. estatizou tudo 10 anos depois. Mas foi só da boca para fora, porque o capitalismo clandestino continuou lá. Aliás, a economia soviética é um dos fenômenos mais estratosféricos que você pode imaginar. Por quê? Hoje nós sabemos que todas as estatísticas oficiais sobre a economia soviética eram todas falsificadas, não é falsificadas, eram inventadas. Eles não sabiam, o governo soviético não sabia coisa nenhuma do que estava se passando na economia soviética. Então inventava, era tudo ficção. Então, quer dizer, a economia planificada e controlada era a mais desplanificada e mais descontrolada do mundo. Era um caos total. Inclusive, vamos dizer, uns 30% ali da economia soviética é o que eles chamavam de economia dos favores, que é a propina, a corrupção, a chantagem, etc. Tudo isso fazia parte da economia soviética, parte integrante da economia soviética, a qual não funcionava sem isso. Quer dizer, você para fazer qualquer coisa na União Soviética, você já calculava 30% vai para o bolso dos funcionários. E isso se torna, na União Soviética, um fator econômico importantíssimo. Então, se a gente falar em economia planificada, em socialismo, todo mundo que fala disso, olha, a gente devia bater. Bater, não dá nem para discutir. Fala, você não sabe o que está falando, idiota.